Reportagens censuradas, canais do YouTube penalizados e agora uma investigação contra um grupo de comunicação de São Paulo. Os pedidos da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à Justiça Eleitoral têm causado preocupação a juristas. O Grupo Jovem Pan está desde segunda-feira levando ao ar conteúdo com restrições quando o assunto é Luiz Inácio Lula da Silva e o PT. Hoje, a tradicional Rádio Paulista, que também possui um canal de notícias, divulgou um editorial intitulado Jovem Pan sob censura. No texto, a emissora afirma que os princípios básicos do Estado democrático de direito sempre nos nortearam na nossa luta e na contribuição como veículo de comunicação para a construção e a manutenção da sagrada democracia brasileira. O editorial destaca também que não há outra forma de encarar a questão. A Jovem Pan está, desde a segunda-feira, 17, sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na semana passada, a campanha do ex-presidente Lula entrou com uma denúncia no TSE por suposto privilégio ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, na cobertura jornalística da rádio. O corregedor-geral, ministro Benedito Gonçalves, abriu investigação. E a Jovem Pan diz estar impedida de falar sobre os fatos envolvendo a condenação do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Lula foi condenado após investigações da Operação Lava Jato. Chegou a ficar mais de 1 ano e meio preso, mas acabou solto e liberado para concorrer à presidência depois da anulação dos processos. Aquela regulação da mídia que ele e seus companheiros prometem insistentemente já começou. Isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para a liberdade de expressão e eu lamento, né, que o TSE esteja enveredando pelo caminho perigoso da censura. Eu tenho liberdade de pensamento no artigo 5º, inciso 4º. Sem limitação nenhuma, os meios de comunicação no artigo 220 são 2 artigos muito claros da Constituição. Liberdade de pensamento de um lado e a comunicação social não pode ter limites. Este não é o primeiro pedido da campanha de Lula que tenta impedir o trabalho da imprensa e a liberdade de expressão. Além de juristas, associações de rádio e televisão se manifestaram sobre essas decisões judiciais. A Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, divulgou uma nota em que afirma acreditar que qualquer decisão a ser tomada sobre esse tema seja sempre em consonância com a preservação da liberdade de imprensa e do Estado democrático de direito. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, também manifestou preocupação com a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. Na semana passada, o Partido dos Trabalhadores entrou com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral na tentativa de censurar uma reportagem do jornal Gazeta do Povo. O partido quer impedir a publicação de fatos históricos sobre a relação de Luiz Inácio Lula da Silva com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Esta semana, o Corregedor Nacional da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, acatou outro pedido da campanha de Lula e determinou uma série de medidas contra canais do YouTube. Entre elas, a desmonetização dos canais Dr. News, Folha Política, Foco do Brasil e Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo também foi impedido de lançar um documentário com o título Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. Que os comentaristas, agora que eram comentaristas independentes, não podem se manifestar sobre determinados termos, né? Então não existe a mínima liberdade mais de expressão nesse país. Houve realmente, eu penso que agora nós estamos num estado de exceção. Segundo o ministro do TSE, existem indícios de difusão massificada de desinformação contra o ex-presidente Lula. Outra medida do tribunal atinge Carlos Bolsonaro, intimado a se manifestar sobre o conteúdo de suas redes sociais. Agora nós tivemos um limite absoluto. Canais não podem se manifestar sobre as eleições até 30, mais do que isso. Desmonetizaram canais. Quer dizer, canais que têm empregados, que têm que pagar, que não vão receber, houve censura. E a censura
é proibida pela Constituição. Este espaço é para divulgar propostas, ideias e o que acreditamos ser o melhor para o Brasil. Mas hoje eu quero pedir licença, porque estão tentando fazer você acreditar numa mentira e nós não podemos permitir. Não vamos fazer julgamento, apenas dizer a verdade. Nunca antes no país um ocupante da presidência tinha sido condenado por crime comum. Existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula no caso do Triplex está confirmada por 3 instâncias da Justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. O Supremo não inocentou. O Supremo assentou a nulidade dos processos crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. A maior mentira das eleições é que o Lula é inocente. Se Lula foi condenado, por que ele está solto? Eu vou explicar. Imagina um bandido assaltando uma mulher. Um policial age, prende o bandido e junto com as testemunhas vão todos para a delegacia federal. São ouvidos e o bandido é preso. Aí chega o advogado e diz que o crime não é federal. E, portanto, o ladrão deveria estar em outra delegacia. Aí o bandido é solto, ou seja, o roubo existiu. Só que o ladrão será julgado em outro lugar. Foi isso que aconteceu com Lula. O processo mudou de lugar, mas a verdade, essa não muda. Mas como você viu, Lula está mentindo. Ele não foi inocentado. Ex-presidente Lula, que foi ressuscitado politicamente pelo Supremo. Eu, por exemplo, já votei no ex-presidente Lula, mas não votaria agora como ex-juiz. Alguém que foi condenado 4 vezes pela Justiça Federal por crimes diversos, crimes contra a administração pública, e que no passado foi presidente do país por 8 anos e deu as cartas do governo Dilma por mais 6 anos. Os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo. Os processos foram anulados pelo Supremo a partir de uma visão, a meu ver, equivocada, incompetência territorial. Não seria competente o juízo da 13ª, mas um juízo de Brasília, um juízo federal de São Paulo. Quando nós sabemos que a incompetência territorial é relativa e ela preclui com o término do processo crime, mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
E acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantar. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país tão de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Mas não acredito que tenha modelo que sirva para o Brasil nesse instante. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Sabe, tem que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito que podem. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Eles têm que saber. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras todo santo dia. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam, fazer as passeatas que tanto vocês queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade. As declarações do ex-presidente Lula ameaçando fazer um novo marco regulatório para os meios de comunicação, caso seja eleito, foram classificadas por especialistas ouvidos pelo Jornal da Record como censura à liberdade de expressão. O projeto considerado antidemocrático já foi elaborado e seria uma das prioridades.